Olá, queridos alunos do sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula, Canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou Andréa Ribeiro, professora de Ciências. E nossa videoaula de hoje, gente, nós vamos estudar sobre os mamíferos. Qual o objetivo da nossa aula de hoje, gente? O nosso objetivo hoje é conhecer as características dos mamíferos. Quais são as características desses seres vivos? Então, gente, os mamíferos, eles são animais vertebrados, ou seja, eles possuem vértebra. E eles se destacam por duas coisas: presença de pelos, no caso dos animais, e os seres humanos é nossa pele com queratina, e glândulas mamárias. Essas são as principais características que definem os mamíferos. Os mamíferos, gente, eles são super importantes para a vida do ser humano, seja na alimentação, seja no transporte, seja na agricultura, seja para companhia. A gente usa vários animaizinhos aí, mamíferos, para servir de companhia. Então, eles são seres vivos super importantes para a natureza e para o ser humano. Quais são as características gerais dos mamíferos, né? Como eu já falei para vocês, a principal característica deles é a presença de pelos e a capacidade de produzir leite. Então, o pelo, gente, ela é uma estrutura de origem dérmica e a função dela é servir como isolante térmico, ou seja, ele vai proteger o mamífero de resfriar rapidamente, do seu corpinho ficar frio. Ele vai manter sempre a temperatura ideal para ele sobreviver, né? Os mamíferos e o ser humano são animais de sangue quente, então o sangue deles sempre tem que estar aquecidinho. Então o pelo, ele vai ajudar, ele vai ser um isolante térmico, né? Em alguns animais também ele serve como camuflagem, comunicação e percepção do meio ambiente. Outra característica bem importante, pessoal, é a produção de leite. Então todas as espécies de mamífero, ela vai produzir leite, principalmente as fêmeas, certo, gente? Por quê? Porque elas alimentam os seus filhotes com leite, né? Então, o leite, ele é fabricado por uma glândula que nós chamamos de glândula mamária, que fica na mama do animal. Algumas espécies são raríssimas de mamíferos que os machos produzem leite, mas são bem raros. A maioria são fêmeas, né? Os mamíferos também, gente, eles têm outras glândulas, além da glândula mamária, que são as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas, ela vai produzir gordura. Ela vai produzir uma gordura que a gente chama popularmente de sebo, né? Que nos animais ela vai ajudar a impermeabilizar a pele e entre outras funções. E proteger também. E as glândulas sudoríparas, gente, são as glândulas responsáveis pela termorregulação de temperatura. Ou seja, elas produzem um suor, elas não deixam o corpo superaquecer. Então ela vai regular essa temperatura. Então, quando o corpo está com temperatura muito alta, quando está muito calor, a gente libera o suor para regular a temperatura do corpo, tanto o ser humano como os animais. E quem é responsável por isso são as glândulas sudoríparas. Os mamíferos também, gente, outra característica deles é que eles apresentam garras, unhas e cascos, né? Alguns vão apresentar unhas, outros vão apresentar cascos, né? E garras. Essas estruturas, gente, elas são ricas em queratina e elas atuam na locomoção, na proteção e na defesa desses animais. Outra característica de todos os mamíferos é a presença de dentes, né? Nossa imagem aqui ilustra tanto o ser humano como o animal. Então, a arcária dentária, nossa, é bem parecida, não é igual, certo, gente? São parecidas. E os dentes têm os nomes iguais e as funções também. Focalizando aqui nos dentes
humanos, esses dentinhos da frente, que é para mordida, né? Nós chamamos eles de incisivos. Nós também temos os dentes caninos, que eles servem para perfurar os alimentos, rasgar os alimentos. E nós temos os molares, que é para mastigação e trituração dos alimentos, bem assim como os animais. Nós temos aqui uma arcária de um animal, aqui apresenta os dentes incisivos, os caninos e os molares, que eles obtêm a mesma função. Outra característica dos mamíferos, gente, é um coração com 4 cavidades, certo? Eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. E a gente diz que a gente tem uma circulação dupla. O que é isso, a circulação dupla? O sangue ele passa 2 vezes por esses canais. E nós também temos, gente, uma circulação fechada, ou seja, o sangue ele nunca abandona o corpo do animal. Essa característica também é comum nas aves, certo? Outra característica bem importante é a respiração pulmonar. Os mamíferos, eles respiram pelos pulmões. Os pulmões, gente, eles apresentam os alvéolos pulmonares, certo? E nós temos um músculozinho que ajuda também na nossa respiração, que é o diafragma. Outra característica é o sistema urinário, né, dos mamíferos. E nosso sistema urinário é composto pelo rim, pelo uréter e pela bexiga. Então é no rim, gente, que vai fazer a fabricação da nossa urina, certo? Então a urina é fabricada nos rins, é levada pelos canais do uréter e é armazenada na bexiga para depois ser eliminada, que é eliminada pela uretra. Outra característica também dos mamíferos é a gente ter um encéfalo bem desenvolvido. Essa parte cerebral dos mamíferos é muito desenvolvida, em destaque do ser humano. Certo, gente? Nós temos audição bem desenvolvida, um olfato bem desenvolvida. A visão, se a gente for comparar com outros animais, eu vou comparar com as aves, nossa visão não é tão desenvolvida como uma visão de uma ave, mas é bastante ótima também. Outra característica dos mamíferos, pessoal, é ter o sexo separado. Existe o macho e existe a fêmea, certo? E a fecundação de todo mamífero sempre será interna. E os mamíferos, existem espécies que são ovíparas, ou seja, eles vão se desenvolver dentro do ovo, né? E espécies vivíparas, que eles vão se desenvolver no útero da mãe, beleza? E nós vamos para o nosso desafio, pessoal. Primeiro, a que característica se refere o nome mamífero? Será por quê, gente? Essa classe recebe o nome mamífero, o nome já diz tudo. Que tipo de revestimento protege o corpo dos mamíferos? Eu falei bem lá no iniciozinho do vídeo. E o segundo é, cite 3 glândulas encontradas na pele dos mamíferos e suas respectivas secreções. Quais são essas glândulas, gente, que os mamíferos têm no seu organismo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.